Olá pessoal, estamos agora com mais um episódio do podcast do Momento do Campo, mas como sempre, né gente, quero primeiramente convidá-los para nos seguir nas nossas redes sociais, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também nos seguir lá no Instagram, no @Momento do Campo. E gente, quero lembrar que também estamos no Spotify. E agora, quero falar um pouquinho da nossa parceira aqui do podcast do Momento do Campo, a empresa agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso, oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades, tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E vamos dar início agora ao nosso bate-papo aqui do podcast do Momento do Campo. E hoje nós vamos falar sobre saúde do solo. E quem está aqui conosco hoje é a doutora Andressa Dalla Corte, que é coordenadora de projetos e pesquisas da empresa Bioserviços. Doutora, prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu, Viridiana, obrigada pelo convite. E quem também está aqui com a gente é o Nicolas Ferreira Rodrigues, que é o consultor agronômico também da Bioserviços. Nicolas, que bom, né, que você pôde estar aqui conosco também. Eu que agradeço, Viridiana, a toda a equipe da Momento do Campo. É uma honra para a gente estar aqui participando. Olha só, hoje eu estou aqui com essas duas feras que vão falar aí desse assunto super interessante. E, primeiramente, nada mais justo, né, gente? Como eu sempre começo aqui no nosso podcast, porque eu sempre acho interessante a gente conhecer um pouquinho dos nossos convidados, né? Doutora, vou começar com você. Quero que você fale um pouquinho aí da sua trajetória no agro. Você é aqui da nossa região do Mato Grosso, veio de outro estado, fala um pouquinho disso pra gente. Tá, joia. Não, na verdade eu sou catarinense, né? Estou, mas assim, já matogrossense de coração, porque somando os anos aí, dá bem uns 20 anos que eu já estou aqui, né? E desde de pequena, né, eu me criei no campo, né, meu pai sempre foi agricultor, então alguma coisa a gente já traz, né, desde lá, né, sempre trabalhamos aí no campo, e acho que foi isso que motivou também a seguir nessa área, né. Então nós viemos para Rondonópolis primeiramente, né, quando nós viemos de Santa Catarina, minha família toda de casa veio. E de lá, então, eu fiz faculdade, né? Fiz na biologia, na verdade, né? Não, agora ainda estou finalizando a agronomia, eu fiz o processo contrário, porque daí eu fiz a biologia. Olha só, porque normalmente o pessoal faz agronomia e depois biologia? Não, é porque assim, eu fiz a graduação em biologia, o mestrado em engenharia agrícola, aqui pela UFMT de Rondonópolis, e o doutorado em agronomia, né? Pela Unesp de Botucatu. E agora eu estou cursando agronomia graduação, né? Por algumas questões de titulação, realmente, né? Para fechar aí mais o doutorado com a graduação, realmente. Né? Então, assim, é uma paixão que eu trago desde a infância e graças a Deus eu tenho conseguido... acredito que trabalhar bem, né? Nessa área, senão eu não estaria onde eu estou hoje, né? Com certeza. E atualmente você está na Bioserviços. Isso. Atualmente estou como coordenadora de pesquisas e projetos na Bioserviços, né? Onde coordeno a equipe de consultoria, né? Onde o Nicolas também está à frente agora. A equipe de laboratório, que nós também temos um laboratório de análises agronômicas. E uma equipe da biofábrica, onde tem uma biofábrica instalada em uma fazenda de um produtor parceiro nosso. Também faço essa coordenação, onde nós multiplicamos produtos biológicos nessa biofábrica para a fazenda. É uma parceria entre a empresa e a fazenda. Interessante. Então,
coordeno essas 3 equipes aí. Não para também, né? Não para. Ainda bem que deu certo, né? Sim. Então, de vocês estarem aqui, porque com essa quantidade, né, de funções, no caso, Sim, né? bastante demanda, mas a gente consegue um tempo sempre, com certeza. Que maravilha. Nicolas, agora eu quero saber de você. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou do interior de São Paulo, Hortolândia, que é na região metropolitana de Campinas. Eu comecei a minha instrução técnica no Instituto Federal de São Paulo, com formação de técnico em informática. Eu estava buscando aí o caminho da tecnologia. Daí, posteriormente, eu me formei em engenharia agronômica pela Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Faculdade de Agronomia da USP. E durante os anos de graduação, eu passei por vários estágios lá dentro. Nas férias, não costumava ficar em casa, costumava ir para as fazendas, até já vim para a Primavera do Leste, em umas férias. E me surgiu essa vontade de trabalhar com solo. Daí, no meu último ano, me especializei no Departamento de Ciência do Solo. Meu orientador foi o professor Maurício Roberto Querubim, que é um grande nome na área de saúde do solo. E eu estou há pouco aqui em Primavera do Leste, mas já estou gostando, muito boa a cidade, a região. E aqui é o coração da produção brasileira, né? Do nosso agro, está aqui no Mato Grosso. Então, essa é um pouquinho da minha formação. Estou longe de casa, né? Às vezes bate aquele aperto, né? Tá longe da família. Imagino. Mas é um desafio muito grande e é muito legal fazer parte do agro que ele se formou, né? Então, o agro está expandindo, expansão, mas nos últimos anos tem se expandido muito mais. E é um prazer, assim, trabalhar. É uma formação que eu me encontrei bastante. Então, você está há pouquíssimo tempo mesmo na Bioserviços, né? Isso, na Bioserviços eu tô faz uns 4, 5 meses. Estou como consultor agronômico lá. Então, a gente faz toda a parte de campo, né? De falar diretamente com o produtor. E levar essas soluções personalizadas, né? Então, trazendo a ciência direto da universidade e levando ela direto para o produtor, para a lavoura. É um desafio muito grande, mas é muito bacana estar nessa vivência no dia a dia. Sensacional. E, gente, eu tô aqui com essas 2 feras e, como eu já comentei, ambos são da Bioserviços, que hoje nós vamos falar dela, né? Dessa empresa que tá aqui em Primavera. Então, esse podcast vai ser principalmente para falar, né? Da atuação, do trabalho interessante, incrível que esses profissionais da Bioserviços executam. Então, nada mais justo também de a gente falar um pouquinho do que é a Bioserviços, né? Conta pra gente um pouquinho sobre a empresa. Certo. A empresa surgiu no ano de 2019, justamente com o intuito de trazer um manejo mais sustentável ao produtor, né? Porque a gente sabe que tem muitos produtores ainda utilizam o manejo convencional, né? Aquela questão de gradagem, né? Revolvimento do solo. E a Bioserviços tem essa missão, né, de levar essa sustentabilidade ao produtor, né? Agora com o programa Saúde do Solo reformulado também, né, que o Nicolas pode nos explicar melhor, né, daqui a pouquinho. Uhum. E assim, surgiu com essa demanda de fazer diferente para o produtor, né? Levar essas tecnologias, essas inovações, né, que é a frase, né, Bioserviços, inovação e tecnologia, levar isso para o campo, né, para atender melhor o produtor nessa linha, né? E justamente a minha formação desde o mestrado, do doutorado, deu muito certo, né, com o que se faz na Bioserviços. Então, onde a gente faz o manejo com culturas de cobertura, né, analisa toda a questão de doenças do solo, a microbiota do solo, como que está, né, essa vida do solo, né, e faz essas recomendações ao produtor, né, e a gente consegue tentar fazer esse manejo um pouco mais sustentável. É lógico, né, normalmente a gente não consegue mudar tudo de uma vez, né, porque por questões operacionais do produtor realmente, às vezes por alguma resistência, né, do produtor em si, mas aos poucos a gente leva os conceitos, explica, leva dados científicos, né, como o Nicolas falou, que isso que é importante, a gente faz ciência, né, nós dois somos cientistas aí, né, viemos da academia justamente para poder reforçar isso, né, então nós temos dados para comprovar, né, o que nós estamos falando e que vai dar resultados, né, porque assim, a gente percebe que o produtor, ele quer resultados rápidos, né? Só que esse manejo do solo, esse cuidado com o solo, esse enriquecimento do solo, ele leva tempo, né? Então, você manejar uma cultura de cobertura,
adaptar ela ao clima daqui do Cerrado também, né? A gente tem várias adaptadas, mas, né, sempre estão surgindo novidades, a gente tem que estar sempre atualizados. E conseguir construir um perfil do solo que consiga manter a água ali no solo, que a água é um recurso importante também, né? Os recursos hídricos são importantes para o desenvolvimento das culturas, além de incorporar matéria orgânica, e com isso a gente traz vida para o solo, né? Então, é nesse sentido que a Bioserviços trabalha, né? Trazendo inovação e tecnologia voltados para a sustentabilidade, agricultura regenerativa, né? Que hoje a gente trabalha bastante esse termo, né? Sim. Tentar recuperar o que foi perdido ali do solo, né? Regenerar esse solo, né? Então, acho que esse seria o termo ideal, né? Para se dizer. Bacana. E eu estava lembrando aqui, o que eu acho interessante, não sei se faz um ano mais ou menos da inauguração. Sim, do laboratório. Do laboratório. Sim. Nossa, aqui da Magnavide a gente esteve presente, tivemos a honra Sim. de estar presente. Eu acho isso tão gostoso quando a gente participa desses momentos. Nossa, parece que foi ontem. Parece. E esse laboratório é super equipado, com profissionais especializados, né? Fala um pouquinho pra gente. O laboratório, como você disse, surgiu há mais ou menos um ano, né? Nós inauguramos ele em julho do ano passado, com o intuito justamente de aliar o que vem da consultoria do manejo do solo com os resultados, né, que a gente coleta no campo e poder devolver isso para o produtor de uma forma mais concisa, né? Porque assim, nós já, antes do laboratório, nós fazíamos essas coletas, essas avaliações, só que muitas coisas não batiam com os resultados, às vezes não batiam com o que a gente via no campo, né? Então, o intuito do laboratório foi realmente treinar a nossa equipe para fazer essas análises, para levar esse resultado assertivo para o produtor, né? Então, a equipe está extremamente treinada, nós fizemos diversos treinamentos em várias áreas, né? Nós temos... nós fazemos análise na área de nematologia, de fungos de solo, que é uma análise importantíssima, né, para o produtor saber a relação de micro-organismos benéficos e maléficos que ele tem no solo, né, para poder adaptar o manejo dele. Fazemos análise dos produtos biológicos também que eles utilizam, né, para aplicações, né, inoculação das sementes, para viabilizar as culturas, né? Então a gente analisa essa viabilidade, se realmente o que ele comprou, né, da empresa, o que ele produziu, né? Como eu te falei, a gente tem essa biofábrica na fazenda, não é nossa, né? Nós produzimos para o produtor, mas também é feito o controle da qualidade, né? Nós temos um técnico nosso da Bioserviços lá dentro, altamente treinado, né, para entregar o melhor resultado para o produtor. Então, assim, seja de produtos comerciais, né, ou produzidos na fazenda, que é on-farm, né, que a gente fala. Nós fazemos essa análise, essa viabilidade, para saber se realmente o que ele comprou, o que ele produziu, é o que está tendo ali no multiplicado dele, né. Então, é feita toda essa quantificação e identificação dos micro-organismos que estão ali nas placas, né, enfim, que a gente faz nas análises. A parte dos nematóides também é feita a quantificação e identificação dos gêneros para saber que nível, né, que está de multiplicação desses nematóides, que é importantíssimo ele saber, porque é uma questão que normalmente os produtores sentem muito, né, essa parte dos nematóides, porque afeta as culturas, a produtividade de uma forma que pode, né, até diminuir muito, né, a produtividade. E além disso, nós temos as análises de sementes, né, que recentemente, inclusive, foi na semana passada, nós conseguimos, depois de muito esforço, né, muitos treinamentos, como a gente fez, né, vários processos, conseguimos o Renasem, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, né, o MAPA. Então, agora estamos credenciados a realizar as análises de sementes para sementeiras, para produtores que queiram um boletim de análises, que, por exemplo, ele precisa ter o Renasem também, né, para nos solicitar essa análise,
mas para ele ter essa segurança, poder contestar com a sementeira também, caso ele plante e não dê o resultado que ele precisa, né, que ele esperava, na verdade, no campo, né? Então, ele pode fazer essa análise antes, prévia com a gente, para ver como que está essa semente, né? Então, as sementeiras também podem ter essa garantia, né, por conta dessa certificação, né, de ter esse controle, digamos assim. Esse credenciamento, ele traz uma segurança. Uma segurança para o produtor e para a sementeira, né, o produtor que tem o Renasem. Ele também precisa, é importante a gente enfatizar isso, que para ele me solicitar uma análise com o Renasem, ele também precisa ter, né, um amostrador, enfim, que faça essa coleta para ele, né. As sementeiras normalmente já têm, né? Então traz essa segurança, justamente o credenciamento é a credibilidade que a gente tem de passar esse resultado confiável direto para o produtor, né? Então toda a equipe está extremamente treinada, extremamente capacitada. Nós fizemos vários cursos ao longo desse 1 ano, em todas essas áreas que eu te falei. A gente não parou, né, em nenhum momento. A equipe está capacitada para receber todo mundo, receber as amostras, e a gente está aqui à disposição. E esse credenciamento veio para coroar todo esse trabalho, todo esse treinamento de vocês, né? Exatamente, porque, assim, o Nicolas, eu acho que já não estava mais aqui, né? Enquanto a gente passou pelo processo de auditoria, porque, assim, foi uma semana inteira de auditoria. Normalmente, a gente contratou uma equipe consultora para nos ajudar com essa parte documental, porque é muita coisa, né, para mandar para o mapa. E, assim, elas falaram que nunca viram uma auditoria como essa. Então foi extremamente rigorosa, e isso mostra a qualidade que o nosso laboratório está, né? Se nós passamos por essa certificação de uma forma como ninguém havia passado antes, né? Então só mostra ainda mais a nossa expertise, né, da nossa equipe, né, de todos os nossos analistas para vencer essa etapa e conseguirmos esse credenciamento. E assim o produtor pode ir com confiança até vocês, porque sabe que é um laboratório credenciado, nada melhor do que isso, né? Com certeza. Olha só, super interessante. Eu lembro bem, né? Você estava comentando da questão de análise de fungos, né? Nematóides, que eu fiquei... Gente, eu fui no laboratório, é sensacional. Eu que já fiz muitas reportagens aí a respeito de nematóides, não tinha tido ainda a chance de olhar no microscópio, tudo, e eu... Ali no laboratório da Bioserviços eles foram sensacionais comigo e falaram, não, Veridiana, pode olhar. E a equipe deles também são incríveis, né? Inclusive assim, a gente quer justamente que o cliente pode marcar visita com nós, pode visitar o laboratório, é de portas abertas, a gente não tem nada a esconder, né? Então, qualquer cliente pode nos visitar, a gente agenda. Aqui tem um videozinho. Isso, a gente mostra as análises. Normalmente, quando tem visita, a gente consegue organizar, né? De mostrar algum teste ou deixar o nematóide ali, um fungo para ver. Então, fica bem bacana. Sensacional. Até agora estava mostrando ali as sementes. Esse aí é a análise de sementes? Isso, Aí nós fazemos germinação, tetrazóleo, que é o vigor, a viabilidade da semente, que a semente tem, né? A pureza, que é importante, uma análise importantíssima, né, para saber realmente a quantidade de sementes puras que tem naquele lote, por exemplo, de forrageiras normalmente que é mais solicitado, né, enfim, tem que ser bem criterioso, são diversos processos, e assim, desde que você foi no laboratório no ano passado, desde a inauguração, na verdade, né? Esse vídeo é da inauguração. Isso, esse foi da inauguração. Bastante coisa mudou, né, em relação... Depois da auditoria, na verdade, né, nós precisamos fazer bastante ajustes em relação a equipamentos, né, a estrutura. Então, assim, tá mais qualificado ainda do que você viu, né? Olha só que interessante, hein? Bem bacana. É isso aí. E é muito bom a gente entender um pouco mais do que isso, né, Nicolas? Não adianta a gente também só falar sem conhecer um pouco da empresa, né? Sim. E pontuar que essas análises de sementes são muito importantes, né, Andressa? Agora que a gente está na entre safra, então a gente imaginar que o produtor vai plantar quantos milhares de reais no chão, né? Ele tem que ter essa certificação que a semente dele está viável, que ela vai vir formar uma plântula e uma planta boa depois, porque não adianta, né? Quanto de investimento ele vai fazer e às vezes a semente dele não está viável. Então essa análise é de extrema importância agora na entre safra, que a gente já está num pré-plantio quase, né? O produtor levar para a gente analisar essa semente já com esse certificado, que essa certificação é fora do normal, no Renasem não são todos os laboratórios que tem, então é um grande diferencial para a gente. E o que demonstra, né, na nossa equipe essa qualidade e idoneidade também de todo o processo.
Então é importantíssimo, se eu fosse produtor, uma das análises que eu ia priorizar é a análise de sementes. Eu acredito que aqui em Primavera nós sejamos o único laboratório com o Renazem, né? Não fiz a pesquisa, mas eu acredito que sejamos o único. Né? Então, inclusive, até semana passada eu estive passando em algumas empresas, repassando, né, novamente, com os clientes. Aí eles falam, nossa, que bom que agora tem aqui em Primavera. É uma notícia fresquinha, né? É, fresquíssima, porque assim, é rápido, né? Traz pra gente ali, tá na cidade, então esse dinamismo na análise para ele também é super importante, porque, por exemplo, agora é uma época que a gente está aguardando a chuva, né? Não tem previsão ainda de chuva e tal. Assim, as previsões são lá para outubro, na verdade, né? Então, por agora, tá todo mundo meio em stand-by, aguardando, né? Só que, quando der as primeiras chuvas ou começar a entrar ali em metade de outubro, que é a previsão que tem mais próxima ali, o produtor já vai estar recebendo essas sementes e, assim, ele quer uma análise rápida, um resultado rápido e ele... Imagina, dentro da cidade ter um laboratório credenciado no Renazem, que ele vai ter essa confiabilidade, né, na certificação, né, saber que o nosso laboratório está apto, né, a atender ele com tanta presteza e com tanta credibilidade, né, porque, assim, de um dia para o outro, se ele puder plantar, ele agradece. É lógico que assim, a parte da germinação, realmente, a gente, né, tem todo o processo da planta, lá de germinar, normalmente são 5 dias para a gente entregar a análise para ele, né? Mas, por exemplo, uma análise de tetrazóleo, né, que é de vigor ou de viabilidade, a gente consegue muitas vezes fazer de um dia para o outro. Né, ou na verdade, de 2 dias, né? Porque a gente tem todo um preparo da semente, a gente chama de pré-condicionamento, né? Que ela precisa adquirir umidade. E muitas vezes a gente recebe ela com abaixo de 10%, né, de umidade. O ideal é que seja feita essas análises próximo de 12% de umidade para que a planta, a semente, ela demonstre todo o seu potencial de como que ela vai conseguir germinar ali no campo, enfim. Então, precisa ter esse pré-condicionamento, que a gente chama um pré-umedecimento, né? Aí é todo um processo interno ali do laboratório, mas que ela esteja nas condições ideais, como se ela estivesse pronta para o campo, né? Então, vai ser dessa forma que a gente consegue analisar, porque ela adquirindo umidade, todas as estruturas dela ficam mais fáceis da gente analisar, né? E a gente consegue ver se ela tem dano, se não tem, né? Ela sem a umidade não seria um resultado preciso, né? Então, por isso que leva uns 3 dias ali para a gente entregar o resultado do vigor para ele. Porém, normalmente a gente entrega ele associado à germinação, porque tem algumas tolerâncias, né, que a gente precisa ter o cuidado na hora de entregar o resultado, que se uma não bate com a outra, né, a gente tem que ver o que aconteceu, né, normalmente, mas normalmente dá tudo certo, né? Só para ter essa garantia de passar o resultado correto da germinação com o vigor, que normalmente são as análises que são feitas nesse momento, né? Que ele nos procura para isso. Entendi. Neste momento, nesse período que a gente está agora, a análise que do momento seria a de sementes, que é feita mais nesse período ou não? É no geral? Nesse momento seria de sementes, né? Essa de germinação e vigor normalmente, pureza, né? Que pra gente também analisar o lote precisa estar com as sementes puras. Mas também de produtos biológicos, como eu havia comentado anteriormente, em relação à viabilidade. Porque nessa época do plantio, o produtor vai inocular a semente, né? Com as bactérias, né, fixadoras de nitrogênio, né? Porque assim, não é aplicado o fertilizante nitrogenado na soja. Todo o nitrogênio que a soja precisa nesse momento, ela é via fixação biológica por bactérias, chamadas Bradyrhizobium, né? Então, ele precisa saber se esse Bradyrhizobium que ele adquiriu, ele tem a qualidade, tem as UFCs, que são as unidades formadoras de colônia necessárias, né, para ter essa viabilidade que o produto que ele comprou garantiu, né? O fabricante tem uma garantia mínima que ele precisa colocar lá, né? Tem no rótulo, tudo certinho, né? Então, a gente faz essa análise para ver se está batendo com o que ele comprou. Então, essa viabilidade é feita também nesse momento, junto com a análise de sementes. Normalmente, nesse momento, são essas análises que são feitas. Aí, de nematóides, de fungos de solo, são um pouco mais para frente, lá no período reprodutivo da soja, normalmente... Depende da chuva, né? Quando a chuva vem, né? Mas é assim, em R1, R2, normalmente, que são o início do reprodutivo.
Normalmente é novembro, dezembro, né? Dependendo do ano. Que aí são feitas as análises de nematóide e fungos, porque diversos estudos já comprovaram que a melhor época para se analisar são nematóides, fungos, enfim, é nessa época, né? Onde responde melhor. A gente, até no podcast passado, a gente comentou um pouquinho da questão de análise de solo. É interessante, né? Porque você tem que analisar o solo, fazer tudo certinho para saber o que você vai colocar ali e a planta se desenvolver bem, né? Sim. E essas análises são extremamente importantes, né? São. Essa análise de fertilidade do solo, que é a que você está comentando, nós não fazemos no laboratório, né? Quando o cliente nos solicita, nós temos laboratórios parceiros na qual a gente encaminha, né? Porque o laboratório da Bioserviços é mais voltado a essa área de fitopatologia, de patologias do solo, né? Mas eu digo assim, você tem que analisar para ver como é que está a questão de nematóides, analisar... Né? A questão da fertilidade, calagem, nos nutrientes, como é que estão, né? No solo. O Nicolas pode até falar melhor. Quanto melhor a diagnose, melhor a nossa recomendação, né? Como se fosse um médico, né? Quanto mais ele investigar ali, você consegue dar um diagnóstico, uma recomendação mais precisa, né? Exato. Tanto que lá no laboratório da Bioserviços, a hora que eu tive aquela oportunidade, que eu falei até para Sheila, né? Que eu queria ver, né, nematóides e tal. Então eu perguntei para ela se teve algum momento que ela olhou ali no microscópio e estava cheio, né? Então isso que eu falo, que essas análises são importantes para você saber o que está acontecendo, né? Sim, exatamente. É isso que eu comentei, né? Se o produtor for fazer uma coleta de nematóides nesse momento, onde o solo está seco, ele não vai ter aquele resultado representativo da área dele, né? Porque com essa baixa umidade do solo mais na superfície, os nematóides tendem a descer, né? Se escondem, ficar mais no fresquinho ali. Outra, que eles não têm uma planta hospedeira para se alimentar. Então, eles entram, digamos que, em fase de dormência, né? Olha só. Hibernação. Imagina um urso, né? Lá, imaginei na época do inverno, ele está hibernando porque ele não tem alimento. Então, é mais ou menos isso. Então, quando vem a chuva, o ambiente vai estar mais propício, as plantas vão começar a emitir raízes e as plantas liberam exudatos, né? São metabólitos secundários. É como se fossem os excrementos, digamos, da planta, que é onde ele sente isso no ambiente e detecta, digamos assim, a planta, né? E é onde ele infecta a planta, né? Normalmente o soja, o algodão, a planta que estiver instalada, e aí ele consegue, sim, se reproduzir, né? E aí, como eu falei, lá na fase de reprodução da planta, na fase reprodutiva, R1, R2, é que normalmente as populações dele já conseguiram também estar nessa fase mais representativa para a gente fazer as coletas e é onde vai ter esse resultado mais preciso, onde o produtor consegue fazer essa análise. Então, não adianta, assim, coletar para nematóides agora, para fungo de solo agora, porque não vai ser o que ele tem na área. Agora sim, a hora da fertilidade, da calagem, né? Tudo tem o seu período certo. Que é isso, que são, digamos, os sintéticos, né? Os biológicos não é o momento para se analisar, certo? Biológicos, assim... seres vivos, né? Eu falo que se as pessoas fazem, né, dão aula aqui no podcast do Momento do Campo. Você vai tomar uma água aqui que eu falo pra caramba mesmo. Bom, já que o nosso tema, né, vai falar de saúde do solo, então vamos entender um pouco o que é essa questão, né, da saúde do solo, porque a gente sabe, o solo é a base de toda a produção e ele precisa estar saudável para desenvolver uma planta com qualidade, enfim. Eu queria, Nicolas, que você falasse um pouquinho para a gente, né, dessa questão do o que a gente pode entender o conceito de saúde do solo. Bacana. Só pegando um gancho aqui, historicamente, né, eu falo a gente porque nós somos técnicos, né, então também somos responsáveis. A análise de solo, ela se fundamentou só em fertilidade química, né, que é o que a Andressa tinha falado. Então, a gente chegou num patamar produtivo que às vezes só a química não explica mais, né? Então, a gente vem de produtividades decaindo, de níveis de produtividades, e com a química alinhada. Então, até a Bioserviços ela surge para dar esse diagnóstico melhor, né? Então, olhar para vários fatores. Então, começando a explicar um pouco sobre saúde do solo, nos fatores físico, químicos e biológicos. Então, a parte química vem toda essa parte de fertilidade química do solo, que a gente não é que a gente está falando para parar, isso é o básico. Então a gente tem que começar a dar alguns outros passos. Então, a saúde do solo,
ela é o solo, ele conseguir... na verdade, é multifuncionalidade, né? Ele tem várias funções. Então, ele conseguir fazer essas funções de forma continuada como um ecossistema vivo, né? Então, o solo é que a gente costuma pisar lá, quando a gente está na fazenda, pisar na terra e achar que aquilo não está vivo. Então, ele exercer essas funções dele de forma continuada como ecossistema vivo e gerando essas funções e serviços ecossistêmicos. Então, de funções do solo, a gente tem estrutura do solo, vida no solo, ciclos elementares, né, ciclagem de nutrientes, e de serviços ecossistêmicos, a gente tem a produtividade, a gente tem diminuição de processos erosivos, a gente tem que é mais dinâmica de água no solo, que agora que a gente está vendo surgir, ser falado isso, né, então é muito importante armazenamento de água no solo. A gente não se fala disso, mas, por exemplo, para quebrar um pouco para a gente mitigar efeitos climáticos. Então, a gente tem um veranico. Quando você armazena água no seu solo, a sua raiz ela consegue buscar essa umidade, ela consegue passar por veranicos, por exemplo, de uma forma mais saudável do que um solo que não consegue armazenar essa água. Então, a planta, digamos assim, assente mais, né, esse estresse. Mas essa saúde do solo é isso, então. É o solo conseguir... na sua multifuncionalidade, continuar exercendo essas funções de forma continuada. Porque muitas vezes a gente fala de produzir não é produzir 5 anos, 10 anos e parar. Então, essa produção sustentável é isso, é você produzir por vários anos e de uma forma que isso gere uma produção para os seus netos, para os seus filhos, netos, por várias gerações. Interessante. E a Bioserviços tem um programa, né, de saúde do solo? Sim, exatamente. Bom, vou deixar você, acho que você continuar, né? Tá. Ouvir mais o Nicolas. Sim. Falar um pouquinho. Então, o que é o nosso programa Saúde do Solo? A gente gerou esse programa porque é uma demanda do produtor. Então, a gente ia nas fazendas e é o que eu falei, né? A fertilidade já não está respondendo mais. Então, a gente começou a ver várias questões. Então, a gente tem que trabalhar mais a parte física e biológica, que nem a Andressa falou. Então, são os micro-organismos do solo, a própria macromicrobiota com insetos no solo, que é os engenheiros do solo que a gente fala, né? Tem funções, né? Às vezes a gente vê a formiga lá, não, a gente quer jogar inseticida em tudo. Calma, ela tem a sua função no ecossistema. Então, analisar, por exemplo, compactação, isso é um problema muito grande em várias áreas que a gente vai. Muitos nossos clientes, a gente não vê eles fazendo esse controle de tráfego de maquinário, a gente sabe que é um problema, mas a gente acaba deixando de lado muitas vezes. E, por exemplo, você aplica milhões lá de químico, fertilizante, faz todo um programa na sua área, mas a sua raiz não consegue penetrar no seu solo. Então, o nutriente que está ali não está absorvendo. Então, isso é um dos nossos pontos que a gente dá foco no nosso programa Saúde do Solo. Então, para falar das etapas, né? A gente faz primeiro uma análise da área que a gente vai fazer. Então, dentro da área do produtor, tem áreas que são desafios. Então, a gente vai nessas áreas, né, para a gente ir fechando um ciclo. A gente começa nas áreas mais desafiadoras e vai vindo para as mais produtivas, né? Então, a gente faz uma análise da onde a gente vai coletar, porque no talhão não é você chegar, né, André? Se sair coletando, você tem que ver faz o mapeamento. A gente faz todo um mapeamento. Uhum. Então, a gente até tem um drone bem tecnológico que faz uma imagem com um pixel de 25 centímetros quadrados. Então, é um zoom bem melhor do que o meu celular, eu creio. Já para fazer esse mapeamento das culturas, do solo, ele gera níveis como NDVI para a gente ver como está a saúde das plantas. Então, depois de gerar desses pontos que a gente vai coletar, tem todas as coletas que a gente faz, nematóide, de fungo. Claro que elas não são repentinas, né? Porque elas têm etapas e cronogramas a ser feitos. Por exemplo, ela falou no começo do reprodutivo das culturas é onde as culturas estão mais adeptas a ter esses problemas. Então, é lá que a gente faz. Por exemplo, a Bioas, que é uma que a gente faz também dentro do programa. Ah, verdade. Esqueci de falar dessa parte. Depois a gente volta em algumas análises do laboratório que eu esqueci de falar. Mas aqui tem tempo para vocês falarem o que vocês quiserem. Então, a Bioas, que é uma... a Andressa vai poder falar depois. Ela é uma análise recente da Embrapa, que ela analisa a beta-glicosidase e a arilsulfatase. A beta-glicosidase no ciclo de carbonos. No ciclo de carbono e a arilsulfatase para ciclagem de nutrientes, né? Então a gente começa a ver como é que está a saúde dos micro-organismos do solo. Então, essa é uma que a gente faz dentro do programa. Então, por exemplo, depois da colheita é a época dela. Então, a gente consegue fazer. Então,
a gente estima mais ou menos que a gente leve uma safra inteira para fazer essas coletas, para fazer essa diagnóstico mais assertiva. Porque não adianta eu falar para você... Não existe uma receita de bolo, né, Veridiana? Porque assim, eu chegar lá e falar, faz isso, faz aquilo. Até o nosso diretor, o seu Arne, ele fala, a gente faz um programa à la carte, né? Então é gosto do cliente. Mas a gente tem... Não é uma receita de bolo, ó, você vai fazer esse protocolo e vai solucionar. Então, cada cliente que a gente faz ele tem um problema diferente. Então, a gente faz esse combo de análise. Esse é o programa Saúde do Solo para melhorar essa saúde do solo. Então, a saúde do solo... Personalizado, vamos dizer personalizado. assim, né? Totalmente personalizado. E não a gente sempre fala para os nossos clientes, não é também para atender uma agenda global, né, de mitigação de efeitos climáticos e de produção sustentável, mas ela está diretamente ligada ao aumento de produtividade. Então, quando você tem um solo saudável, você produz mais. E a saúde do solo, tem até um termo criado em 2000 que chama One Health, que é a única saúde. Então, a saúde do solo, ela remete à saúde das plantas, que remete à saúde dos animais que consomem essas plantas e remete à nossa saúde. Então, tem vários estudos, até a agricultura regenerativa, ela tem base nisso, na saúde das plantas, interferindo na saúde das pessoas. Então, essa saúde do solo, ela tá lá para no final do ciclo ela conseguir trazer mais saúde para as pessoas. Então, uma definição total que está interligada na saúde do ecossistema como um todo. É bem interessante isso. E de novo, né, para aumentar a produtividade e a longevidade do nosso sistema. O nosso sistema, ele tem que ser resiliente. Uma vez que o seu sistema é resiliente, ele consegue enfrentar chuvas fortes, ele consegue enfrentar estresse térmico, estresse hídrico. Por quê? Porque você colocou uma saúde no solo. O momento que você não tem saúde no solo, você pode até estar produzindo bem, mas quando vem um efeito climático muito forte, muito adensado, é aí que a gente tem grandes percas na agricultura. Então, por exemplo, a gente enfrenta, né, vários efeitos como El Niño, a Laninha. Então, cada dia mais tende a intensificar esses efeitos. Então, se o produtor não tiver pronto, na hora da situação problema, vai acarretar num prejuízo muito maior no processo produtivo dele. E você, no caso, atua como consultor, ajudando o produtor, né? Como é que a gente pode dizer? Orientando o produtor, né? Porque pelo que você falou, claro, cada caso é um caso, né? Cada um tem uma questão. Mas existem muitas diferenças, às vezes, de um produtor para o outro, do que é feito em cada... Assim, você tem uma base de problemática, por exemplo, que nem a compactação do solo, né? Muito maquinário, a gente tem muitas aplicações hoje, né? Então, esse é um problema que a gente encontra em várias áreas. Mas, por exemplo, você tem até dentro da fazenda, por isso que a gente brinca que é à la carte, porque dentro da fazenda você tem talhões, a Andressa vai até saber falar melhor, com mais nematóides e você tem talhões com menos ataque de nematóides. Então, varia bastante de cliente para cliente. Então, depende também do perfil de solo que ele construiu. Por exemplo, de quantas plantas, a gente vai falar de planta de cobertura, mas de quantas plantas foi no sistema dele durante o tempo que ele está produzindo. Essa diversidade também tem vários benefícios, como descompactação do solo é uma delas. A gente fala, né, a braquiária é uma das plantas que mais descompacta o solo, pelo poder de sistema radicular dela, vai muito fundo. Então, você tem raízes aí, né, a 3, 4 metros de estudos. Então, imagina, aquelas raízes elas vão abrir microporos, né, e até macroporos, que essa água e esses nutrientes vão conseguir descer para o solo e depois a raiz da sua cultura vai conseguir permear onde estava a raiz dessa braquiária quando você, por exemplo, tirar a braquiária do sistema e colocar a sua cultura. Então, é bem personalizado mesmo, é bem à la carte. Essa diversidade do solo que o Nicolas comenta é importantíssima nesse processo, Veridiana, porque pensa só, se eu tenho uma cultura só, né, que normalmente é assim, o que mais é feito são sucessões de culturas, na verdade, né? Não são rotações de culturas pelo produtor, né? Que nós nos fundamentamos nas bases do sistema plantio direto, que são manter uma cobertura permanente do solo para proteger esse solo, como o Nicolas falou, de erosões, de chuvas muito fortes, porque pensa um solo descoberto, gradeado, revolvido, se vem uma chuvarada, leva esse solo embora,
leva nutrientes, né? Leva toda essa vida que poderia ter no solo, né? O banco de matéria orgânica que ele pode ter construído ali. Então tem essa cobertura permanente, que é um dos pilares. Plantio, né, o revolvimento, na verdade, somente na linha de semeadura, que é onde vai ser depositada essa semente, né, do produtor, da safra onde ele for conduzir. Então, não tem aquele revolvimento de toda a área, né, é somente ali na linha de semeadura para afundar essa semente, realmente. E ela já vem as rodinhas compactadoras que a gente fala da plantadeira, ela já vem fechando essa linha. Então, assim, já nem fica tão exposta a linha. Né? E o terceiro pilar, isso normalmente é feito, né, pelo produtor que a gente chama de plantio direto, só não sistema plantio direto, porque o sistema engloba a rotação de culturas, né? Então, normalmente na rotação de culturas é onde ele falha, ele não faz. Por quê? É compreensível porque, por exemplo, na safra, né, ele vai priorizar a soja ou algodão, né, um pouco mais para frente ali, lá por dezembro, porque são culturas que agregam maior valor, certo? Porém, na safrinha, que depois que ele colheu essa soja, né, ou colheu esse algodão um pouco mais para frente, às vezes ele consegue fazer uma safrinha, né? Na safrinha, às vezes ele planta um milho, que também é uma cultura granífera, que vai gerar renda para ele, certo? Mas, normalmente, era onde precisaria entrar alguma outra cultura ou descompactadora do solo, como o Nicolas falou, né? Ajudar ali nessa questão física do solo, na estrutura física do solo, uma braquiária, um feijão guandu, uma crotalária, que tenha raízes pivotantes um pouco mais agressivas, que ajudem a fazer isso. Só que ele não quer tirar a cultura econômica, né? De maior interesse econômico dele em alguma dessas etapas, né? É compreensível, de certa forma, lógico, né? Ele quer ter lucro e, assim, vendo o atual cenário da agricultura, né? Nesse último ano, assim, foi para muitos devastador, né? Então, é compreensível. Mas, como o Nicolas falou, se já tivesse sido feito esse ciclo, né, alguns anos atrás, porque, assim, para o plantio direto ser efetivo, ele conseguir ter um resultado positivo, né, como se espera, ele leva alguns anos, né? Então precisa ser construído esse sistema, né, essa proteção do solo, né, que ele é uma proteção do solo. Então leva no mínimo 3, 5 anos para ele conseguir estruturar esse solo, né, conseguir trazer vida para o solo, né? Como que ele traz vida? Através dessa rotação de culturas, né? Por quê? O ideal seria ele tentar manter sempre culturas vivas durante todo o ano, né? Só que, assim, aqui no Cerrado, né, falando de Mato Grosso, que a gente conhece, chega essa época que nada sobrevive praticamente, que a gente já tem mais de 180 dias aí sem água, né? Sem chuva, seca, né? Então, assim, e vai perdurar até, sei lá, talvez até mais um mês ou um pouquinho mais. Então, é complicado de se ter essas culturas. Só que, assim, dá para fazer esse banco um pouco antes, né? E essa vida no solo ele consegue através dessa rotação. Por quê? Dessa rotação e, na verdade, da diversificação de espécies, que normalmente, o que a gente sugere? Na safra é mais difícil realmente de tirar a soja ou o algodão ou o milho que ele for implantar, né? Então, a gente tenta levar isso na safrinha para ele, né? Que às vezes ele não vai conseguir plantar alguma cultura, né, por conta da chuva. O milho tem bastante necessidade hídrica, então às vezes não vai compensar para ele, porque às vezes ele vai plantar e não vai compensar financeiramente. Então, a gente leva essas propostas de se implantar culturas de cobertura, né, para proteger, pelo menos proteger o solo dele, não deixar o solo exposto, né? E essas culturas é onde a gente tenta entrar com a diversidade de espécies, né, uma diversidade florística, né? Porque funciona dessa forma. Se eu tiver uma espécie, eu não vou ter tanta diversidade biológica. Você vai pegar meu gancho. Por quê? Se eu tenho uma planta com uma raiz, como o Nicolas falou, uma braquiária, por exemplo, que ela consegue descer até 3 metros de profundidade, dependendo da situação. Essa braquiária, ela vai atrair, vai liberar esses resultados. Lembra que eu falei dos resultados lá atrás que atraem um nematóide, né, para infectar essa planta, enfim. Essa braquiária vai atrair
um certo nicho de microbiotas, de micro-organismos, né? Uma microbiota específica. Ela é uma gramínea. Se eu colocar uma crotalária, por exemplo, que é uma leguminosa, né? Ela já vai atrair outro tipo de microbiota. E assim eu posso diferenciar. Por exemplo, posso colocar um girassol, que também é uma cultura granífera, mas ele é outra família. Você vê que eu coloco diferentes espécies, mas eu coloco também diferentes famílias botânicas, né, que a gente fala. O girassol é uma asterácea. Então, assim, também libera outro tipo de exudados. Então, atrai outro tipo de micro-organismos. E o interessante é justamente essa diversidade florística que eu tenho acima, porque vai estar conseguindo ciclar nutrientes do solo. O que seria essa ciclagem de nutrientes? Essas culturas de cobertura, normalmente elas são espécies mais adaptadas ao clima nosso, né, ao nosso ecossistema, porque elas são mais robustas, digamos assim, do que uma soja, um milho, que é geneticamente modificado. Se ele já é geneticamente modificado, é para produzir mais. Né? Uhum. Então, ele já deixa algum gargalo para trás. Então, ele não consegue ter muita robustez, às vezes. Então, o que faz essas culturas de cobertura serem mais efetivas é porque elas são... como é que eu posso dizer? Potentes? Não sei. Nossa, me fugiu o termo, enfim, mas mais tolerantes a esse clima nosso, as condições edafoclimáticas, né? Enfim, de solo e de clima, né? Então, assim, elas são mais adaptadas. Isso, esse é o termo que eu estava buscando. Porque, por exemplo, as braquiárias vieram da África, né? Então, assim, é um clima semelhante com aqui, mais árido, enfim. Então, voltando à linha de raciocínio. Se eu tenho essas culturas mais adaptadas, elas conseguem ir mais profundo do solo e retirar alguns nutrientes onde a raiz da soja, a raiz do algodão, do milho, não conseguem chegar. E aí, o que elas fazem? Elas absorvem esses nutrientes que estão lá nas camadas mais profundas do solo, trazem para a sua parte aérea, né? Absorvem, traz para a parte aérea. Quando elas senescem, quando elas morrem, elas ficam sob o solo. Com a chuva, vem a chuva, né? Só através de água que há a mineralização dos nutrientes. Então, essa é a decomposição, na verdade. A decomposição dos tecidos dessas culturas, e esses nutrientes que elas pegaram lá de baixo vão ficar nessa camada superficial do solo, né? Então, elas retiraram, traz para essa camada superficial do solo, através da mineralização, da decomposição. E aí, logo em sequência, é implantada a soja, que é uma cultura geneticamente modificada, como eu havia falado. Então, essa soja consegue absorver melhor esses nutrientes que estão aqui, né? Que é a camada de acesso que ela tem, né? Nessa camada mais superficial, até 20, 40 centímetros de profundidade. Então, essa é a ciclagem de nutrientes. É a retirada das camadas mais profundas, traz para a parte aérea, deposita nas camadas mais superficiais para a cultura subsequente conseguir absorver, certo? Esse é um dos benefícios químicos, né, que a gente fala, né? Que seria a ciclagem de nutrientes das culturas de cobertura. Os benefícios físicos estão ligados ao que o Nicolas falou, a questão da compactação, porque diferentes sistemas radiculares também agem de forma diferente no solo. Ou criam microcanais ou macrocanais, conseguem performar melhor a aeração desse solo, que é onde as culturas também subsequentes conseguem depois penetrar suas raízes, né, e se adaptar melhor. E o terceiro, que daí então a gente tem um benefício químico e físico, e o terceiro seria o biológico, que é o que eu acho mais interessante, justamente, que daí eu vou voltar lá atrás, que eu estava falando da diversidade. Se eu tenho diversas espécies, diversas famílias de plantas, eu também atraio diversas espécies de micro-organismos, e cada um tem uma função específica no sistema, por exemplo. A gente sabe todas? Não sabe, porque são milhares. Né? Muita função, são milhares de micro-organismos por centímetro cúbico de solo, então, assim, é muita coisa, né? Mas a gente está em busca, está sempre estudando, enfim, e aí entra nessa questão que o Nicolas falou em relação às análises enzimáticas do solo, né? Que é o que a gente faz também lá, né? Na Bioserviços. Então, a gente tenta trabalhar esses três pilares com o produtor, o químico, o físico e o biológico, para trazer essas melhorias do solo através desse ciclo, né, a gente espera que seja melhorada a produtividade, né, que com certeza, se ele seguir os passos, né, ele consegue atingir melhores produtividades para a cultura.
né? Então, o programa Saúde do Solo seria meio que isso, tentar reestruturar essas propriedades, né, químicas, físicas e biológicas, através de formas, né, biológicas, né, sustentáveis também. Com a redução, como o Nicolas falou, não tem como a gente tirar o químico do sistema, isso a gente sabe, né, isso é fato, né, mas porque tem moléculas, tem a biologia, os micro-organismos biológicos porque a gente tem biodefensivos, né? Tem bioinseticida, tem biofungicida, né? Só que alguns, assim, a gente sabe que ainda não são capazes de combater tão efetivamente quanto os químicos. E assim, isso é tranquilo, né? Todo mundo sabe disso. Só que a gente, onde consegue substituir alguma aplicação de químico por um biológico, a gente consegue fazer essa recomendação, né? Deixar esse ambiente um pouco mais vivo. Porque se eu fizer isso na parte do solo e continuar aplicando químicos, essa microbiota também não vai sobreviver. Então, a gente precisa ter essa consciência também, né? E aí, aliado a isso, tem essa análise que o Nicolas falou, que a gente faz da Bioas, né? É uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Cerrado, se eu não me engano, com a doutora Ieda, ela é conhecidíssima, né, no Brasil inteiro, no mundo afora, onde ela determina a atividade dessas enzimas do solo, não quantifica as enzimas, né? Ela determina a atividade dessas enzimas que o Nicolas falou, a ariosulfatase e a beta-glucosidase, que nos dão uma ideia de como está sendo o manejo do cliente, né? do produtor nessa área, né? E aliado a isso, também para ajudar ainda mais nessa... Porque a bioasa ela pode ser feita todo ano, né? Não é uma análise tão cara, né? Então, a cada final de colheita, o produtor pode fazer tanto na safrinha quanto na safra, tá? E também a gente tem a análise metagenômica, né, no laboratório. O que é uma análise metagenômica? Você deve estar... Não, é importante, né? É importante explicar. Não, porque aqui está sendo uma aula, né? Você me interrompa se eu estiver falando muito também. Junto. É por isso que estamos aqui, para aprender junto com vocês. Eu até peço perdão não ter falado antes, né? Porque, assim, era para ter falado junto com as análises do laboratório. Mas, enfim, mas a gente vai... tem tudo no seu momento, fica tranquila. Isso. O que é uma análise metagenômica? Ela, já adianto, não é uma análise barata, ela é uma análise um pouco mais cara. Então, ela precisa ser uma análise pontual com o produtor. Por exemplo, nesse manejo da saúde do solo, nós fazemos no início do programa e no final, ao longo dos 3 anos. Por quê? Nós vamos conseguir ter um comparativo de como que estava essa microbiota no início e para o final. Porque o que essa análise faz? Lá no laboratório, a gente faz a análise de fungos de solo que você me perguntou. A gente consegue determinar a nível de gênero quais são esses fungos. A nível de gênero, assim, não é muito específico. O ideal seria a nível de espécie, né? Uhum. Algumas a gente consegue, né? Mas a maioria, sim, é mais a nível de gênero que a gente consegue fazer. A metagenômica é justamente isso. Ela vai no genoma do micro-organismo. Ela vai te dar a análise de DNA daquele micro-organismo. Então, você vai saber a nível de espécie quais são os micro-organismos que você tem, seja de bactéria, de fungo, actinomicetos, o que você tiver naquele solo. Vai te dar a nível de espécie e a quantidade também desses micro-organismos no solo. Só que não somente isso. Por que é importante? A gente faz no começo e no final do programa Saúde do Solo. Porque ela nos dá... na verdade, assim, além dela nos identificar quais são os micro-organismos, ela faz uma interação de como que está sendo esses micro-organismos no solo. Então, ela faz um compilado, né? Essa análise é bem importante por conta disso. Ela nos dá um indício de como está a interação das comunidades microbianas no solo. E também de como foi feito, de como está o manejo, né? Que a gente implantou para o cliente. Então, assim, ela te dá um resultado... se seu manejo foi efetivo ou não. Desde o início até o final. Como que estava aqui no início até no final. Então, a gente consegue ter um resultado do que você tem no solo, as interações das comunidades do que você tem no solo, se elas estão sendo mais benéficas, mais maléficas para a produção, como é que está sendo, né? Para a gente ter essa adaptação. E em relação ao manejo, né, que foi feito. Se tem um estoque de matéria orgânica no solo, com certeza esse resultado vai ser diferente. Né? Se você implantou essas culturas de cobertura, né, no teu sistema, esse resultado vai ser diferente. Então, assim, se você só fez monocultura, soja, milho, soja, algodão, esse resultado também vai ser totalmente diferente. Então, nos dá um indício de como está sendo o nosso manejo também.
Então, por ela ser uma análise cara, a gente faz no início e no final do programa apenas, né? Para a gente conseguir ter esse respaldo também. De como está sendo o nosso trabalho também, né? Nos ajuda quanto a isso. Então, é bem, bem interessante também. Não, e é por isso que tem que ter profissionais altamente capacitados, treinados, porque análises como essas não são tão simples, né? Não são tão simples. É bem complicado mesmo. Interessante. E me diz uma coisa, dentro disso tudo que você falou, o produtor, ele tem aceito tranquilamente? É interessante você implantar aí uma cultura, me fugiu o nome agora. De cobertura. De cobertura. Ele tem aceito bem quando vocês sugerem isso? Eles falam, não sei o quê. Como é que funciona essa questão? Quando vocês lidam com o produtor? Tá, é assim, é um desafio, na verdade, né? Porque... E não é só culpa do produtor, né? Historicamente, a gente tem um sistema de produção, né? Então... Isso ele herdou lá do bisavô dele, que era produtor, o avô produzia, o pai produzia e chegou nele produzindo. Então, esse é um dos desafios da Bioserviços, que é fazer esse link entre a ciência e a prática. Então, a gente mostrar para ele, através de resultados, nossos cases de sucesso, que vale a pena. Porque você chegar para um produtor hoje e falar, não planta safrinha, que você vai plantar um mix de cobertura, por exemplo. Sendo que estava há anos fazendo. Sim. A princípio, ele tem uma resistência. Mas a safrinha até que é mais, né? A gente às vezes consegue mais, mas na safra é impossível. Mas na safra é... Praticamente impossível. O que a gente consegue, na verdade, é rotacionar as culturas, né, que ele já trabalhou. Por exemplo, no ano ele colocou a soja, no outro ano a gente põe o milho, ou põe, né, se for produtor de algodão, porque produtor de algodão tem toda uma tecnologia diferente também. Então, assim, consegue dar uma rotacionada nas grandes culturas, na verdade, na safra. Mas na safra colocar uma... Na verdade, assim, consegue às vezes colocar, né, Nicolas, um milheto, talvez, que é sorgo, rapidinho, antes do plantio do algodão, por exemplo, porque o plantio do algodão é lá em dezembro. Entre o milho e ou daí sem... Nessa fase, quando começar a chover, por exemplo, em setembro, outubro, enfim, implanta um milheto, que o milheto, ele, em 40 dias, ele tá da nossa altura, né? Já tá florescendo, já tá produzindo. Então, assim, mas seria mais para ter uma cobertura, né? Então, no início da chuva, ele joga esse milheto de cobertura para ter uma palhada para implantar o algodão em cima, né? Seria assim, para ter esse benefício um pouco antes da cultura. Mas se for soja, ele não consegue. Daí, realmente, a soja não consegue ter essa janela, né? A gente trabalha bem explicando que é um processo de médio a longo prazo, né? Até conversando com a Andressa ontem, a nossa sociedade está muito imediatista, né? Então, talvez a gente tenha se perdido um pouco a tecnologia do celular ali, a gente já tem aquele estímulo e já tem um retorno logo na hora. O produtor, às vezes, ele busca... Claro, né, que ele tem que buscar, por exemplo, culturas com a genética melhor, semente com genética melhor, a biotecnologia dos produtos tem avançado muito, mas não é só isso. Então, quando você fala em, por exemplo, agregação do solo, criação de perfil do solo, é algo um pouco mais lento, assim, o trabalho. Até porque não existe almoço grátis, né? Então, foi se fazendo um sistema produtivo que foi degradando o solo, né, de certa forma. Então, o nosso trabalho, a gente fala, né, de 3 a 5 safras aí, para ele começar a ver benefícios, só que são benefícios que são benefícios longínquos, né, que ele vai permear, perdurar, né? Vai perdurar por bastante tempo. E a gente vê muito também, assim, a gente vê pessoas falando, e tem um foco do solo só como produtor de plantas, né, e esse é um desafio. O solo, ele é uma casa, né, para micro-organismos, para insetos. Por exemplo, um dos indicadores de saúde do solo é a minhoca. A gente fala, lá no presente, falava que minhoca era bom no solo. Hoje a gente não se fala muito, mas por quê? A minhoca é um engenheiro do solo, ela construi galerias ali que a água vai permear mais, os nutrientes vão permear mais. Um dos indicadores de saúde do solo é a minhoca. Então tem se perdido isso com o tempo. Por exemplo, o solo, ele é o maior armazenador de carbono, né, que existe hoje no mundo. A gente tem o oceano, as algas fazem essa captura, mas é muito menor, então a escala é muito menor. Então, é por isso que essas agendas globais estão tão focadas no agro, porque o agro, ele tem essa... Como posso falar? Ele tem essa função também, né, de capturar o carbono, que dióxido de carbono é um dos gases de efeito estufa,
no processo de transformar energia solar em energia para a planta. Então, por exemplo, as demandas globais estão focadas nisso porque isso faz parte da saúde do solo. Quando você captura mais carbono, o seu solo fica mais saudável. Então, é um solo mais saudável. Então, essa é uma questão, né, um pouco mais profunda, mas que entra em crédito de carbono, mas é isso, um solo saudável ele vai capturar mais carbono. Então, o produtor aí, às vezes a gente até falou antes, colocado muito como o vilão, mas talvez ele seja um grande herói da história, né? Com certeza. Porque desde a nossa revolução industrial aí, a gente tem produzindo muito gás de efeito estufa, e a planta é uma das chaves para fazer essa captura, e o solo, como o professor Querubim fala, ele é o cofre, né? Ele que vai armazenar esse carbono, e é uma das nossas saídas para mitigar efeitos climáticos. Então, a saúde do solo, ela vai bem mais do que só produzir, né? Ela vai trazer qualidade de vida, e por isso saúde, né? O termo surge, até tinha falado antes, mas porque essa saúde se permeia na saúde do ecossistema inteiro. Então, é bem interessante. E assim, a gente tem levado isso para o produtor, né? Até falo do desafio, mas quando você começa a apresentar essas questões, esses conceitos e esses resultados, o produtor ele consegue clarear um pouco mais que a sustentabilidade está diretamente ligada à produtividade do sistema dele. Daí ele começa a aceitar um pouco mais. Só que é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que todo dia a gente vai mostrando resultado. Nas nossas apresentações a gente traz muitos experimentos científicos. A gente acredita muito na ciência, e a ciência está criando soluções. Não sei se eu cheguei a comentar, mas a saúde no solo no Brasil, nos últimos 10 anos, a gente produziu 75% do conteúdo. Então, é um tema que acabou de sair do forno, é bem recente. E nos últimos 5 anos, a gente produziu 50% do conteúdo que a gente tem de pesquisa, mais de pesquisas. Então, qual que é a ponte da Bioserviços? É levar esse conhecimento que está sendo produzido, e está sendo produzido, né? A gente não pode esperar para produzir melhor e mitigar questões climáticas para amanhã, a gente tem que fazer hoje. Então, a ponte da Bioserviços é levar essas soluções criadas lá dentro da academia diretamente para a lavoura, para o produtor, e isso significa uma melhor produtividade para ele também. Interessante. E vocês têm algum caso, eu falo assim, não precisa citar nomes, mas que foi visível, algo que vocês pudessem contar para a gente, a melhora da questão da saúde do solo dentro desse programa que vocês oferecem? Sim, nós temos um cliente, ele é super, super querido, onde a gente vinha trabalhando justamente na safrinha, né, com ele, essa questão das culturas. E assim, dividia talhão, às vezes, né, para colocar mais culturas de cobertura de uma... Tipo assim, meio talhão ele plantava o milho, mas no outro meio ele fazia as culturas de cobertura. Tanto que no ano passado ele fez um mix, né? A gente fez um mix com ele de coberturas com 7 espécies, né? Dessas plantas de cobertura, como eu te falei. Tinha sorgo, tinha nabo forrageiro, tinha trigo morisco, enfim, diversas, feijão guandu, se eu não me engano, acho que foi também, enfim, diversas culturas que ele colocou, eram 7 no total, sorgo, crotalárias, ele colocou também. E assim, nós fizemos a análise de nematóides, né, de fungos de solo dele ao longo dos 2 primeiros anos, e nesse último ano, após essas culturas, né, o resultado é fantástico. Praticamente, assim, não dá para se dizer que zerou, né, a quantidade de nematóides do solo, porque é praticamente impossível, mas diminuiu consideravelmente. Por quê? Foram culturas que não eram hospedeiras do nematóide, porque tem isso também. Tem certas culturas que a gente não pode colocar, né? Por exemplo, seja na safrinha ou seja na safra. Na safra a gente até lida porque tem algumas genéticas, né, que tem certa resistência. Mas na safrinha a gente se sabe que tem, por exemplo, uma certa espécie, por exemplo, o Pratylenchus brachyurus, né, que é o mais comum em todas as áreas. A gente justamente não pode implantar a braquiária. A brachyurus é de braquiária, né? Realmente tem essa associação. Porque ela é hospedeira, né? É a planta que ele mais gosta, então ele vai se proliferar melhor ali nesse ambiente se tiver braquiária. Então, justamente não foi colocada a braquiária. E, assim, as populações baixaram muito, né? A diversidade
microbiana de fungos que tinha também nas plaquinhas dele, assim, era fantástica. A gente teve esse resultado e é bem bacana, assim, porque é um cliente de mente aberta, é um cliente que sabe da importância, né, de se fazer essa rotação, de essa substituição dessas espécies. E a gente ficou super feliz, né, com esses resultados dele. Tem que até finalizar a apresentação para ele de alguns que estão saindo por agora. E a gente pegar alguns dados de produtividade com ele, enfim, né, da safrinha agora. E casar tudo isso, né, compilar tudo para a gente ter uma coisa mais concreta. Mas, assim, o que a gente já viu no laboratório, né, porque essas análises que a gente coleta, a gente analisa no nosso laboratório, né? Então, como eu te falei, você falou, na verdade, né? A equipe é especializada, é totalmente treinada para... Eu gostei de ver aqui para isso, né? Eu vi o pessoal trabalhando lá. Então, assim, a gente ainda está gerando alguns resultados, mas foi fantástico de ver. Então, assim, que realmente é como se fala hoje em dia, um case de sucesso, né? Exatamente. E eu acho que isso ajuda muito, né, doutora? Porque uma pessoa de mente aberta também facilita que vocês executem bem o trabalho, né? Sim. Aí vocês conseguem atingir o objetivo. Mas provavelmente também vocês já encontraram pessoas um pouco mais resistentes e que lá no final falaram... Vocês tinham razão, né? A gente tem um outro que tá nessa fase, assim, que conseguiu... o que a gente conseguiu com ele, na verdade, foi fazer uma consorciação do milho dele na safrinha ali com a braquiária, por exemplo, e a gente está tentando colocar a braquiária com crotalária ali com ele para também dar uma quebrada ali nos nematóides, porque a crotalária não é hospedeira, a crotalária expectabilis não é hospedeira do Pratilenx, como eu te falei. Então, assim, a braquiária tem essas funções... Porque, assim, a gente... também faz essas... como que eu vou dizer? Pesa, né? Por exemplo, se a população do nematóide não está tão agressiva a ponto de afetar tanto a cultura, né? Onde eu possa colocar uma braquiária no sistema, porque, assim, a braquiária é uma cultura melhoradora do sistema de forma fantástica. Então, assim, se eu conseguir colocar ela de forma que não afete tanto, né, a cultura consorciada, por exemplo, o milho, né, enfim, a gente tenta colocar ela no sistema. Sempre onde dá, a gente tenta colocar, né, onde as populações já foram um pouco controladas para justamente ter o benefício químico dessa ciclagem que a gente falou antes, né, o físico por conta da questão da descompactação do solo e também o biológico por conta da atração dos micro-organismos ali para aquelas regiões, né, onde ela está instalada. Então, ela é uma cultura melhoradora do sistema, assim, disparada. Eu sou fãzaça da Rosiziensis, a princípio, né, também, porque tem diversas braquiárias, né. E nesse caso é como se fosse um test drive, né? A gente... Então, às vezes não é adepto a toda a propriedade, a gente indica um test drive, né? Faz aqui nesse talhão pra você ver. Daí quando vê o resultado, fala, não acredito que ainda não tô fazendo. Daí vira essa chave, né? De que a saúde do solo tá diretamente ligada à produtividade. Mas a gente indica bastante, vamos fazer um talhão então pra você ver. Normalmente a gente recebe o pior talhão da fazenda. Fala, não tem problema. Mais desafiador. É lá que a gente vai conseguir mostrar o resultado. Aí que vai ser bom, né? Aí você pega o pior, pega o mais desafiador, a gente consegue fazer essa recuperação, né? Vamos trabalhando nessa questão. Mas pra gente o mais desafiador, né? É no fogo mais forte que forja o aço bom, né? A hora que ele vê o resultado, ele fala, não, se o mais desafiador conseguiram esse, então nos outros que não estão tão desafiadores assim. É gratificante. Bem gratificante. Com certeza. E assim, Veridiana, a gente tenta focar nisso, porque como o Nicolas comentou no início, a gente vê um ano como a safra passada, onde diversos produtores tiveram que fazer replantio, 2 vezes replantio, 3 vezes, e acabou desistindo, plantando algodão, quem era produtor de algodão, enfim. Se você já tem esse banco no solo de matéria orgânica, onde ele consegue reter mais água no solo também, ter mais essa vida no solo, ter essa proteção, né, por conta da palhada em cima. Quando você tem um ano desafiador como o ano passado, vai sentir, né? O produtor vai sentir de toda forma, mas vai sentir bem menos do que aquele que revolve o solo,
que não tem uma estruturação, que não tem um perfil construído. Então, a gente tenta, pelo menos, tentar fazer isso, né? Levar essa conscientização para o produtor, de começar para ontem, né? Na verdade, para que quando surgirem situações como do ano passado, da safra passada, ele não ter tantas surpresas ou tanta dificuldade, né? Então, a intenção seria essa, né? Tentar trabalhar de forma preventiva, né, para que sejam mitigadas essas ações climáticas, né, que a gente sabe que a qualquer momento, né, a gente não sabe como que vão ser as safras daqui para frente também, né? Uhum. Então tentar focar nessa questão da saúde do solo, né, nessa construção de perfil aí para ficar bem menos impactante, né? Dormir mais tranquilo, né? Dormir mais tranquilo, exatamente. Não, e vocês estão aí para dar essa consultoria, né, pro produtor, para orientar. Acredito que cheguem, né, às vezes produtores realmente com dúvidas, preocupados, né? Precisando realmente. Então a gente leva, né, essa conscientização e graças a Deus a gente tem tido resultados bem positivos. Interessante. E fala para mim, para quem então quer entrar em contato com vocês, porque a gente já está entrando aí num período, né, como você falou, no aguardo aí das chuvas, né? Estamos precisando, porque... Meu Deus, nem é só o produtor, né? Todo mundo, porque esse tempo, poeira e fumaça, enfim. O problema das queimadas. Não, hoje eu até estava fazendo uma brincadeira à parte, eu estava na academia e o instrutor falou para mim assim, ele tem moto, né? Ele falou, sei que é complicado, mas saudade de andar na chuva. Porque tá seco, tá calor, né? E se tá difícil pra gente, é o momento também de chover, porque estamos aí num final de vazio sanitário, para o produtor poder plantar. E essas questões também vocês ficam de olho, né? Sim, é importantíssimo estar sempre antenado a isso, né? Então, faz parte do nosso trabalho, com certeza, também. Então, quem quiser entrar em contato com vocês, produtor, enfim, ou até profissionais aí, né? Que de repente queiram trocar ideias com vocês, fala pra gente o que eles têm que fazer. Então, a Bioserviços, ela fica localizada na Avenida Cascavel, 970, ali no Jardim das Américas 7, né? Nos fundos da Polícia Civil, assim, para se localizar um pouquinho melhor, né? Tem meu contato também. Sim. É esse telefone ali que a gente está vendo? É o seu contato? Esse é o da recepção. Da recepção. Mas pode entrar em contato também. Tem as redes sociais, né, da Bioserviços aí, o @bioservicosmt, também, que é o nosso Instagram. O pessoal do marketing está sempre antenado lá e nos passa qualquer solicitação. Tem esse da recepção, pode entrar em contato com a da recepção. Você quer falar também. O seu, então? O meu pode ser também, é 66 também, 99910-2947, para quem precisar também. Qualquer coisa. E acompanha nossas redes sociais, né? O pessoal tem gerado bastante conteúdo lá, então vocês fiquem inteirados aí que semanalmente a gente gera conteúdo e tá nas nossas análises lá também, nosso portfólio. Então, bastante a Érica lá do marketing junto com a Clara tem feito um trabalho muito legal dessa produção, né? divulgação e produção do conteúdo pra gente. Não, e realmente é muito interessante, né? A gente falou da questão da saúde do solo, eu acho que nem eu imaginava o quão é interessante e detalhado, né? Complexo, né? Complexo. Não, são feras esses dois. Assim, em 1 centímetro cúbico de solo você tem milhões de micro-organismos. Então, assim, definir cada função de cada um, como eu falei, né? É complicado, mas nossa, se você der um Google aí, o tanto de artigos científicos, de pesquisas nessa área, de genoma, de manejo, né? Com essa questão da microbiota, é fantástico. É assim... quando eu estava no doutorado, estava bem no auge, né? Eu finalizei... Meu Deus, finalizei quando? 2022, meu doutorado. Assim, já tinha diversas pesquisas, né, nessa linha. E estava sendo o boom dessa questão da microbiota, enfim, muitos estudos. Hoje, continua muito isso, só que também voltado bastante para essa questão do genoma, né? Como eu te falei. E assim, tem muito conteúdo. É fantástico, assim, porque realmente é uma coisa que desperta, né, a nossa curiosidade
e que também tem muito a ser descoberto, né? Então, não é um assunto que vai acabar hoje e vou descobrir, pronto, acabou, e não. Tem muita coisa para ser descoberta, porque é um universo micro. Micro mesmo, né? É um universo todo. Bacana, a gente até tem um slogan que a gente criou no programa, que se o seu solo estiver saudável, sua lavoura vai ser rentável. Então, a saúde do solo, eu vejo, então a nossa equipe, né, vê que é a saída para esse platô que a gente se encontra em produtividade, a gente começar a levar de novo nossas produtividades e trazer rentabilidade, né, para o produtor, que eu sou suspeito para falar, mas o produtor é o grande herói, né? Então carrega aí o agro nos braços diariamente, pequeno, não só os grandes, mas principalmente os pequenos, médios produtores aí, que acordam cedo para a lida, né? A gente que já acompanhou um pouco da lida no campo, é bem árdua. Então, isso vai trazer um grande benefício para eles também e para o Brasil como um todo, né? Na competitividade nossa mundial, nos nossos mercados agrícolas. Então, a saúde do solo é um ponto-chave. E para você ainda que às vezes não acredita, né? Vai lá, procura a gente, dá uma chance num talhão que você vai ver a produtividade aí. E assim, não só a produtividade, mas em si, todos os aspectos ali físico, o aspecto biológico do seu solo melhorando. É bem gratificante para a gente, para o produtor, muito mais. Olha só. Quero agora que vocês deixem um recado aí pro produtor rural, para quem está acompanhando vocês hoje pelo YouTube, pelo Spotify, quem assistiu esse podcast. O recado que eu deixo, como o Nicolas falou também, acho que é de agradecimento ao produtor rural, porque assim, a gente fala que o agro tem a missão de alimentar o mundo, né? Mas, como o Nicolas falou, são eles que estão à frente, que dedicam o tempo, milhões de reais, de dólares, né? Que, assim, a gente brinca, né? Que ele enterra isso todo ano. Realmente, ele enterra na semente, no produto que ele coloca, né? Na fé de que aquilo vai dar certo, de que vai crescer, de que vai gerar uma lavoura produtiva, né? Muitas vezes acontece o que aconteceu ano passado, então, assim, o risco que ele corre e, assim, realmente é um herói, né? Como o Nicolas falou para nós, porque são poucos que têm coragem de fazer isso, né? Se você pensar, né? Quem teria tanta coragem de enterrar milhões, né? Então, assim, todo o nosso agradecimento ao produtor rural, a todos os nossos clientes, parceiros que confiam no nosso trabalho também, né? Um agradecimento especial. E obrigada a você, né, pelo convite também. Agradecer a oportunidade e fazer o convite para todos conhecerem o nosso laboratório, nossa empresa, né? Deixo aqui as portas abertas, podem marcar com a gente por esses números que a gente passou, enfim, entrar em contato. Para conhecer nosso trabalho melhor, a gente pode explicar melhor sobre o programa Saúde do Solo. A gente tem toda a parte técnica, né, que o Nicolas pode estar explicando melhor também. Eu também sempre participo. E deixar o convite, né, para conhecerem a Bioserviços e entrar em contato, qualquer dúvida. Levar suas amostras, né? Com certeza. Para nós. E é isso. Muito só agradecer, realmente. Bacana, começar agradecendo, né? agradecer vocês aí pela oportunidade de a gente estar aqui falando e disseminando um pouco de conhecimento, isso é muito importante. E vocês aí que estão na vanguarda, né, de levar esse conhecimento com essa acessibilidade aí. O pessoal tá indo pro trabalho ouvindo no Spotify, tá em casa ouvindo no YouTube, então é muito bacana. Mandar um abraço pra família aí, que o pessoal vai estar assistindo, né? Minha namorada Beatriz, sempre grande incentivadora dos estudos. A toda a nossa equipe da Bioserviços, né? O pessoal trabalha, assim, sempre e é muito, muito esforçado, pessoal. Então, um grande abraço, pessoal do marketing. E pessoal aqui atrás das câmeras, né? A gente não vê, mas tem uma equipe aqui do pessoal do Momento do Campo fazendo isso aqui acontecer. Muito obrigado. E a mensagem final é que a gente não está aqui só vendendo um produto, né? A gente acredita na saúde do solo e acredita que essa é a saída para alavancar a nossa produção e melhorar a qualidade de vida do produtor, que a gente vê que muitos pequenos e médios produtores ainda não conseguiram alcançar essa produtividade alta e a qualidade de vida às vezes não é tão boa quanto a gente gostaria que fosse. Então a gente está para ser um parceiro, né? Auxiliar eles nesse processo produtivo. E assim a gente vai conseguir alavancar o nosso país aí com uma grande potência, acredito eu, uma grande potência mundial e na agricultura. Né? E ainda mais, né? Conseguir melhorar isso. Isso, conseguir melhorar. E agradecer, porque é o que eu falei, na minha visão, o produtor rural ele é um herói, ele não é o vilão. E um abraço para todos os meus amigos exalquianos também, lá da faculdade.
E os técnicos, essa é a nossa responsabilidade, né? Disseminar informação de qualidade, com responsabilidade da unidade. E a Bioserviços está aqui para isso, pode contar com a gente. E muito obrigado a todos. É isso que é, só retomar, Veridiana. A gente fala muito do produtor, né? Mas a equipe técnica dele por trás que também faz toda essa diferença. Os agrônomos, os consultores, os técnicos que estão lá do operacional, o pessoal que faz realmente acontecer. Então, assim, a gente não quer... tem a parte da consultoria, né, com o Nicolas, enfim, a gente não tem essa competição, a gente não quer criar uma competição com os consultores que já estão lá dentro, até porque é um trabalho um pouco diferenciado do que eles fazem, né? Então, a gente quer realmente ser parceiro, né, como o Nicolas falou. Importante. Isso, ter essa parceria com o agrônomo, com o técnico, com o pessoal do operacional, com o consultor, né, que normalmente é quem mais a gente tem contato, na verdade, né? Quando é um produtor menor, a gente consegue ter esse contato, né, com ele, mas às vezes é mais com a equipe técnica, né, que a gente consegue ter essa conversa, ter essa troca de informações e que levam até o produtor. Então, assim, muito obrigado a eles também, que nos abrem as portas, que nos dão a oportunidade. E caso queiram conhecer também melhor o nosso programa, pode entrar em contato, a gente faz essa troca, sim. É isso aí, unir forças para ter um melhor resultado, Exatamente. Né? Olha só que bacana. Ai, gente, estou muito feliz com vocês aqui. Bacana. Foi muito legal receber vocês representando a Bioserviços. Aí, doutora Andressa Dalla Corte, gente, que aula, né? E o Nicolas, né? Rodrigues, que é consultor agronômico aí da Bioserviços. Eu acho que a gente pode mais vezes até, né? De repente vocês trazerem outros assuntos, né? Claro. Mais cases de sucesso, porque é isso que é bacana, Sim. né? Sim. A gente está falando sobre isso e realmente foi muito bacana mesmo. Obrigada aí pela disponibilidade de vocês, porque, né, pela correria de vocês, a gente sabe que nem sempre, né, determinado horário tá aqui com a gente e tal, e vocês foram bem bacanas de estarem conosco. Obrigada mais uma vez, gente. Imagina, nós que agradecemos. Agora tem que mandar um abraço pra minha família também, né? Senão vai ficar feio, aproveita né? o espaço. Aproveita. Tá igual a Xuxa, né? Beijo pro meu pai, pra minha mãe. Tô brincando. Mas agradecer a toda a minha família também, que sempre apoiou, todos os meus amigos que estão... assim, desde de uma estrada a gente tem uma interação muito boa com todo mundo. A gente tem grupos no WhatsApp até hoje, assim, então é uma amizade que vai ser pra vida inteira, realmente. Então, agradecer todo mundo também por sempre nos incentivarem, né? Incentivar estudo, incentivar... É fantástico a rede por trás, né? Que a gente tem todo esse suporte, né? Porque eu moro sozinha, estou aqui sozinha na cidade, o Nicolas também. Então, assim, ter o suporte da família, dos amigos é sempre muito importante também para a gente conseguir fazer nosso trabalho bem feito e dar sequência em tudo aí. É isso aí. Bom, gente, eu vou ter que mandar abraços também. Mas olha só, na verdade, eu tenho que também agradecer a algumas pessoas, né? Nada mais, nada menos do que o seu Arno, né? A Clara, o Matheus, a Érica do marketing. A Clara também é do marketing. Sim. Então, assim, a gente quer agradecer aí a confiança da gente estar falando um pouquinho dessa empresa aí, que eu, assim, já estive ali na sede deles ali e realmente gostei muito de ver essa parte de laboratório. Eu gosto muito disso, assim, sabe? Então, realmente, achei sensacional. Pode ir mais vezes também, tá? Pode ter certeza. Pode ter certeza. E, assim, obrigada de novo, assim. E agradeço a toda a equipe aí, em nosso nome também, que sempre também nos recebem muito bem. Será entregue. E até a próxima, né, gente? Até a próxima. Até mais, obrigado. Muito obrigada a todos, gente. Gente, então esse foi o nosso bate-papo aí, sensacional, com a doutora Andressa e o Nicolas aí da Bioserviços. Quero agradecer também a nossa parceira aqui do podcast do Momento do Campo, que é a empresa Agrícola Alvorada. Essa empresa aí que está em 18 cidades do estado de Mato Grosso e oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. E tem uma equipe aí para receber aí a todos os produtores e estar junto com os produtores também, desde o plantio até a colheita. E, gente, não vou deixar mais uma vez de pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube, nos seguirem lá no Instagram, no @Momento do Campo, e também, né? Estamos também no Spotify para facilitar a vida de vocês também. Bom, gente, esse foi mais um episódio. Espero você no próximo episódio.